Tenho até a grata satisfação de conversar com o meu prezado Éric Camarano, economista, hoje secretário-geral do governo do Rio Grande do Sul e que assina o último capítulo, um importante capítulo deste livro sobre a crise econômica global e de que maneira ela afetou o Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, parabéns, Éric. Obrigado, Diego. É um prazer poder estar participando desse projeto liderado pelo Igor e pelo Ricardo Ringel. Eu acho que é uma iniciativa inovadora você poder juntar um conjunto diferenciado de talentos que entendem cada um de uma área específica, né? Então, pessoas que falaram sobre a gênese da crise internacional, gente que falou sobre ciclo na indústria, sobre o setor primário, sobre a questão do comércio, a construção civil, né? E eu procurei fazer no capítulo de encerramento uma discussão tentando olhar os efeitos, não só os efeitos da crise no Estado, mas como é que a gente faz para o Estado ficar mais protegido das flutuações econômicas, que são um fenômeno da natureza, né, um fenômeno recorrente, mas que nós temos alguma possibilidade hoje no Rio Grande do Sul, em função de termos equacionado as finanças públicas e recuperado a capacidade de investir. O Estado do Rio Grande do Sul hoje tem condições de iniciar um conjunto de programas que pode nos blindar relativamente com relação a as flutuações da economia mundial e brasileira. Então acho que inclusive os impactos, né, que a gente tem observado na economia do Rio Grande do Sul desse fenômeno recente da crise internacional, embora sabíamos já em setembro que essa crise seria grande, atingiria o Rio Grande do Sul, especialmente na parte de exportações e seus efeitos na economia interna, nós temos hoje uma condição muito melhor do que há 3 anos, por exemplo, em que o Estado, o setor público, né, não tinha a menor capacidade de investimento, né? Então o fato da gente hoje viver uma situação fiscal equilibrada, com um crescente percentual de investimentos na área do setor público, especialmente investimentos em infraestrutura, dentro do conjunto de programas estruturantes que o governo do Estado desenhou, acho que nós temos condições de dar uma resposta objetiva a uma situação de crise. Claro que não no sentido assim de eliminar os efeitos, né? A crise ela é grande demais, ela é comparada com a crise de 29, né? Ninguém está imune, né? Ninguém está imune, isso a gente já vinha previsto lá em setembro, né, que o Rio Grande do Sul seria afetado e nós precisamos então fazer uma previsão conservadora de receita, inclusive para o orçamento de 2009, para que fosse possível trabalhar com um cenário realista, né? Só que hoje, em função de termos as finanças equilibradas e condição de investir, o Estado está conseguindo, através dos programas de investimento, gerar um volume de emprego significativo. As contas que a Fundação de Economia e Estatística fez, para o total de investimento previsto esse ano no orçamento, significa a possibilidade de geração de 85 mil novos postos de trabalho, especialmente na área de construção civil e na área, nas faixas de renda mais baixas, até 2 salários mínimos. Então isso significa, de certa forma, uma resposta objetiva do poder público, né, do Estado nesse momento, de tentativa de preservar um mínimo de demanda agregada quando o Estado está sofrendo os efeitos da crise internacional, que devem, segundo as contas do pessoal que calculou o ciclo e que está olhando o cenário internacional, devem durar pelo menos até o final de 2009, talvez o início de 2010, quer dizer, talvez a gente comece a ter um sinal de recuperação no primeiro trimestre de 2010, esses são o que os números estão apontando hoje, né? Então a gente procurou fazer essa análise de, em primeiro lugar, mostrar que nós estamos numa situação um pouco mais favorável hoje, mas é fundamental a gente ter uma discussão no Estado de uma agenda de longo prazo, que é isso que eu propus fazer no capítulo de encerramento, que a gente possa trabalhar com uma noção de quais são os grandes desafios do Rio Grande do Sul no longo prazo. Quer dizer, a gente... Um parênteses aqui, Éric, infelizmente a política brasileira, o grau de maturidade de certos segmentos, às vezes nos torna, eu diria, pessimistas em relação a isso, porque um governo vem, faz uma coisa que é boa, há um consenso que é boa, o governo seguinte, por razões ideológicas, para mostrar que é diferente, destrói aquilo que foi feito. Isso em qualquer área, a gente tem exemplos. Exato. Isso é um ótimo ponto, Diego, pelo seguinte, a gente tem constatado um conjunto de experiências, inclusive fora do Brasil, onde foi possível desenhar o que a gente chama de uma agenda mínima de desenvolvimento. Eu cito no capítulo o caso da Irlanda, né? A Irlanda fez em 87, era um país de base rural, que expulsava a mão de obra, quer dizer, eles tinham, a maior comunidade irlandesa vivia nos Estados Unidos, né, na região de Boston, em Nova York. Eles sentaram os 3 segmentos importantes, quer dizer, o setor público, a academia e o setor privado, e fizeram em 1987 um pacto pelo desenvolvimento. Então nós estamos procurando trabalhar dentro dos programas estruturantes no governo do Estado na mesma direção, quer dizer, como é que a gente reforça aquilo que é a vocação do Rio Grande do Sul, na área primária, na área de tecnologia. Nós temos setores de inovação muito fortes no Estado e que podem ser alavancados. Nós recém aprovamos a lei de inovação na Assembleia, uma votação unânime, né? São vários fatores, então, que podem nos ajudar a
constituir essa agenda de longo prazo. Agora, sem dúvida, a gente tem que estar olhando num horizonte que supera o horizonte da lógica temporal das eleições, né? Quer dizer, tem que ser um projeto de sociedade, né? Que os governos abraçam, porque é um projeto maior, de interesse de longo prazo. Eu acho que nesse sentido nós temos uma experiência no Estado, que é a Agenda 2020, que foi lançada em 2006, eu vim de lá para trabalhar no governo e trazer os objetivos da agenda para dentro daquilo que é a construção de política pública hoje no governo, dentro dos programas estruturantes. Então, assim, nós temos diversos elementos assim, no Rio Grande do Sul que nos diferenciam e nos ajudam a criar as condições para que a gente possa ter uma economia um pouco mais protegida das flutuações econômicas, claro que não imune, porque, especialmente numa crise desse tamanho, não existe imunidade, mas que pelo menos nos assegure assim, as condições de ter um crescimento sustentável e, tomara, né, ter uma perspectiva mais positiva para o Rio Grande do Sul no futuro próximo. Cumprimentos pelo trabalho, viu, Eric? Obrigado, prazer, estou à disposição. Este é o Opinião Livre de hoje, direto do lançamento do livro A Crise Econômica Internacional e os Impactos no Rio Grande do Sul. Obrigado pelo prestígio, audiência, um abraço, tudo de bom para você.